e vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Eu deixei uma tarefa para vocês no caderno de atividade do positivo e agora nós vamos fazer essa correção. Primeira questão diz: leia esta imagem que mostra a área interna de uma casa indígena conhecida como OPI ou OPI, né? Aqui que nós falamos daquela última aula. Na letra A diz: que tipo de tradição é mantida pelos indígenas da etnia Guarani nas reuniões que acontecem no interior de uma OP, né? Ou seja, não é tradição escrita, geralmente o que acontece lá são as tradições orais. B. Homens e mulheres participam das reuniões que acontecem em uma OP, de acordo com a imagem que outras pessoas frequentam este lugar. Além das crianças, existe quem? O cacique. Essas reuniões são importantes para preservar a tradição da cultura indígena. Então, além das mulheres, de homens e mulheres, participam as crianças e o cacique. Segunda questão diz: conforme estudamos, povos de diferentes épocas e lugares buscam preservar a própria cultura por meio de tradições orais. Na letra A, diz: ordene as letras destacadas para identificar uma das maneiras de preservar culturas de tradições orais. Basta você desembaralhar a letra que você vai encontrar a resposta. E a palavra foi mitos. B. Para os povos indígenas, quem é a principal pessoa que transmite os seus conhecimentos para preservar a tradição? Nesse local, são quem? O pajé. Ele é o principal. C. E nos povos africanos, quem é a principal pessoa que transmite conhecimento? É o giro. Na letra D, diz: esta ilustração mostra como é o interior de uma OP. Em uma folha à parte, ele pediu para que você desenhasse as atividades que são realizadas nesse local. Lembra que eu falei da última aula? Eles dançam, o pajé com instrumento musical, jovens sentados conversando, e foi que nós vimos lá naquela última atividade. Na terceira questão, diz: com a ajuda do seu professor e colega, pesquise um mito de origem indígena e depois registre esse mito em forma de quadrinho. Lembre-se de dar um título para a sua criação. Então, aí eu dei na última aula também vários outros exemplos, como o da Yara, do Boto, entre outros mitos indígenas, tá? Então, essa questão fica pessoal. Então, vamos continuar agora com nossa tarefa do livro positivo na página 8. Dando início, nós temos a letra C e a letra D, que ainda é continuação do último exercício, que diz: na letra C ficou: nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história é o pajé. Então, na letra D, ele diz: qual a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Na verdade, é o quê? A preservação da cultura do seu povo. Bem aqui embaixo tem: em diversas sociedades, principalmente nas que não utilizam a escrita, os indivíduos são mais idosos, eles são responsáveis por compartilhar os conhecimentos com os mais novos. Assim é possível preservar a memória dos antepassados e relacionar os acontecimentos dele com a da atualidade. A tradição oral, além de ser uma maneira de contar a história do passado, é uma forma de preservar a identidade de um povo, pois são os costumes, os hábitos e as tradições que tornam cada sociedade única. Sendo assim, preservar a língua, o vestuário, as técnicas de produção, objetos e utensílios, as músicas, as danças, o preparo de alimento, os hábitos, como dormir, por exemplo, em rede, entre outros aspectos, contribui para
contribui para a sobrevivência das tradições. E aqui não esqueça de dar uma olhada no R na realidade aumentada, tá? A convivência é importante para a preservação das tradições de um grupo de pessoas. O aprendizado ocorre durante as atividades que se repetem quando os indivíduos mais novos observam o modo de fazer e de se expressar dos anciões, os integrantes mais velhos dessa comunidade. A preservação das tradições orais não são possíveis sem as repetições dos gestos, dos cantos, das histórias, das expressões artísticas, dos rituais, entre outros. O que ele quis dizer com isso? Que dentro dessa cultura, quando é passado de uma pessoa mais idosa, se torna até com mais respeito, tá? Então é por isso, por quê? Porque ele já teve todo o conhecimento atrás e vai ensinar para os mais jovens. Há aproximadamente 15 mil anos, os seres humanos costumavam gravar imagens em paredes de pedras, geralmente em cavernas. Essas figuras são chamadas de grafias. Aqui você tem duas imagens. No QR Code, você pode observá-la com mais detalhe através da lupa. Diz, leia as imagens. A arte produzida entre 10 mil e 6 mil anos atrás, encontrada no Parque Nacional de Sete Cidades, que se localiza lá no Piauí. Esteira, aqui também, foi produzida pela etnia Canela, em 1950, na aldeia Ponto Barra do Corda, no Maranhão. Na letra A tem, marque com a letra P na imagem que mostra uma grafia em uma parede de pedra. Bem fácil. B, marque a letra E na imagem que mostra uma peça feita com palha. Quais são as semelhanças e diferenças na produção dessas duas criações? Vou dar um tempinho para você fazer e responder. Na letra A é a primeira, né? A letra P. E a letra B, a segunda figura, é a letra E. Na letra C, diz quais são as semelhanças e diferenças da produção entre essas duas criações. Geralmente foi que ambas, né, as duas figuras, expressam a cultura de um povo. Vamos para uma próxima atividade agora na página 10. Povos africanos e suas tradições orais. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos, que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América, e que do continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de cultura. E aqui tem um texto para você sobre o referente à figura aqui. A África é um continente formado por mais de 50 países e com diversas etnias. Nesse mapa, você pode observar a indicação dos principais grupos linguísticos, ou seja, dos maiores grupos de línguas que se encontram no território africano. A riqueza cultural dos continentes africanos se refere, na verdade, de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modo de viver das diversas etnias. Assim como acontece entre alguns povos na América, uma das formas mais expressivas da tradição oral da África é o ato de contar a história. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pela repetição de versos com ritmos. Lembra da música que nós vimos lá no livro de artes, né? Então, lá também já estamos utilizando uma atividade sobre essa parte da cultura africana. Então, tem tudo a ver. Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmos constantes para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra, por isso algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Conectando. Leia esta trova popular brasileira
coletada por Afrânio Peixoto em 1919, que diz: a batata quando nasce deita raiz pelo chão, menina quando se deita bota a mão no coração. Essa aqui nós vamos fazer só oral, mas se você quiser, eu vou explicando e você pode ir copiando no seu caderno. Você conhece outras variações dessas trovas? Principalmente tem batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. A menina quando dorme põe a mão no coração. É mais ou menos parecido, né? Bem aqui diz, pesquise outro texto de tradição oral brasileira, uma trova ou um provérbio, por exemplo, e registre no caderno e depois recite para os colegas. E você pode recitar até para alguma família, um familiar de você, tá? Algumas culturas africanas, como a dos Akan, deve ser isso, que habitam principalmente a região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecido como Andikra, né? Deve ser isso, Andikra, para representar provérbios, frases de sabedorias. Entre os símbolos há o Sankofa, um pássaro que pode ser representado virado para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado para refletir sobre o presente e assim construir o futuro. Então, essa daqui, gente, também é uma forma de tradição de cultura. Aqui você tem uma coisa bem legal no QR Code, você dê uma olhadinha lá, por favor. Estes dois símbolos representam o pássaro Sankova, que simboliza a sabedoria de se aprender com o passado. É nada mais, nada menos do que uma verdadeira história contada oralmente. Alguns povos, algumas cidades, principalmente às vezes nos interiores, eles se reúnem, né, para contar, geralmente, os causos, como eles falam, tá? Bom, aqui tem um trabalhinho no material de apoio que diz: há outros símbolos Andikra e o seu significado de cada um. Destaque essas imagens e brinque do jogo da memória. Para isso, reúna-se com um colega, mas você pode se reunir com alguém da sua família. E juntos, disponha um conjunto de cartões na mesa com ilustrações viradas para baixo, um por vez. Vire um cartão e tente encontrar o outro cartão que tenha a figura correspondente. Assim você vai ter um momento de diversão e conhecimento ao mesmo tempo. Os guardiões da tradição oral africana. Nas etnias indígenas brasileiras, tradicionalmente, o pajé, que eu já falei ainda agora, é a pessoa que transmite histórias, contos aos integrantes mais novos de cada grupo. Crianças, peguem o livro de vocês e grifem essa parte aqui, tá? Nas etnias até grupos, que é para você saber que o pajé faz essa parte daqui, tá? Ele é responsável por isso. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como griots, né? Griots, ou griots. Então, você vai grifar, faça assim, grife toda essa importância aqui, toda essa frase aqui. Lembrando que o pajé é na parte indígena e nas africanos são griots. Deve ser isso. Os griots memorizam e repetem a história com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Ou seja, ele conta bastante, ele aprende muito sobre a sua cultura e ele tem a tendência de transmitir isso oralmente para os outros. E assim a cultura deles vão se passando de geração para geração. A mesma coisa acontece com o pajé nas tribos indígenas. Em alguns reinos africanos antigos, como o do Mali, governado pelo imperador Sundiata Keita, deve ser isso o nome, tá, gente? Os griots também eram os responsáveis por educar
príncipes e aconselhar os reis, ajudando-os em momentos de conflito ou a fazer aliança com outros povos. Então, olha só. Então, além de contar as histórias, ele ainda tinha essa outra função, né? De conselheiro. E aqui você tem mais duas figuras bem interessantes. Na primeira diz, nessa imagem, Mansa Musa, né, descendente do primeiro imperador do Mali, Sundiata, foi representado sentado em um trono de coroa e cedro, segurando uma moeda de ouro. A ilustração foi criada por um cartógrafo espanhol há mais de 600 anos atrás. Na outra imagem, exposta na Biblioteca Nacional da França, em Paris, foram registradas dois griots da etnia Mandinga, tocando os instrumentos musicais. Gente, eu não sei falar esse nome, não. Tem jimbé, eu acho, e balofon. Eu não sei se é esse a pronúncia, tá? Os griots são educadores, poetas, cantores e músicos, guardiões dos ensinamentos do seu povo e responsável por manter vivo o registro do passado. Enquanto contam histórias, tocam instrumentos musicais. Conheça alguns exemplos dele, tá? Isso também faz lembrar dessa cultura musical. Então, aqui você vê alguns tipos de instrumentos que você pode observar aqui, ó, bem diferente mesmo, tá? Que quase não é muito conhecido. Os sons desse instrumento ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias e poemas e também facilita a memorização desse texto. O que ele quer dizer? Que quando a pessoa também vai falando, ele pode também repassar um pouco da música, na melodia que vai contando a história e vai tocando, né? Para que a música também se torne uma forma cultural para que eles possam aprender. Aqui você também vê uma outra figura. Gente, dá uma olhadinha também nesse QR Code aqui. Diz, na Índia, os contadores de histórias são chamados de Vyasa, deve ser isso, Vyasa. Nessa foto, sentados em uma área elevada, o Vyasa lê para um grupo que ouve com atenção. Ó, bem legal, né? Essa é uma forma de cultura já de um outro país. Então, vamos lá para o nosso dever. Aqui eu vou dar uma explicadinha um pouquinho, depois nós vamos parar o vídeo para depois continuar o exercício. A respeito dos griots, leia este texto, que diz: no campo do Senhor amante, os instrumentos tocam para que as espigas caiam mais alegres nos cestos. Lá está o griot com com seus músicos para entoar a canção. Keita, filho do imperador, filho de Sundiata, ceifa e estende o teu braço. Os celeiros há 3 meses estão vazios. Ture, filho do imperador, filho de Samorim, faz rolar as espigas sonoras. Ceifai, vós todos, filhos de Farabá. Depois desse campo, passai a outro, depois outro, e haverá festa em Farabá. E aqui você tem o significado. Sundiata, Sarami, que é o imperador. Ceifa é o ato de ceifar, ou seja, de cortar uma plantação. Farabá, a região que atualmente pertence ao país de Guiné. Por meio de canções, alguns griots encorajam os trabalhadores na hora da colheita, ao som do balafon, da cora
e de tambores. Celebram também o passado e recordam o tempo do plantio e da colheita, mas não deixando esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Então, na maneira que eles vão tocando a música e vão se apresentando, eles também vão enriquecendo a cultura deles através dessa oralidade. Com base no texto e nos seus conhecimentos a respeito da tradição oral na África, respondam às questões: A. Que tempo da natureza foi narrado pelo griot? Então, o tempo do plantio, da colheita do milho ou a plantação de mandioca. Por que o griot estava cantando? C. Que instrumentos musicais são tocados por eles? Segunda questão. Quais são as funções desempenhadas pelos griots? Na terceira diz: você conhece alguém que conta história? Identifique quem é essa pessoa e explique o motivo por que ela gosta de contar história. Um contador, né? Então, dê um tempinho, vamos parar um pouquinho, dá uma pausa no vídeo para que você possa responder essas questões. Depois a gente vai lá e corrige. Vamos fazer a correção. Que tempo da natureza foi narrado por eles? A plantação do trigo, da colheita do milho ou a plantação da mandioca? Isso mesmo, crianças. Foi quem? A plantação do milho. Na letra B diz: porque o griot estava cantando? Para encorajar o trabalho na colheita. Na letra C diz: que instrumentos musicais são tocados pelos griots? São os balafon, cora e os tambores. Na segunda questão, diz: quais são as funções desempenhadas pelos griots? A função de educadores, poetas, músicos, cantores e os guardiões que eram do conhecimento. Bom, a terceira questão é pessoal. Verifique que você conhece alguém que gosta de contar história. Conforme você estudou anteriormente, a tradição oral está ligada a diversos costumes. Existe comunidade em que as pessoas se reúnem para cantar antigas canções ensinadas por seus ancestrais. Em muitas sociedades, como as indígenas da América e as africanas, os saberes estão interligados. Dessa forma, os saberes são como uma rede que sustenta a cultura desse povo. Um sustenta o outro. Por exemplo, sem a língua não há cantos, sem cantos não há dança, sem pinturas não há rituais e sem rituais não há mitos. Então é um ligado ao outro. Vamos lá, outros olhares. Vou explicar, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Leia esta imagem da manifestação cultural tradicionais. Aqui nós temos duas: a dança folclórica russa e o teatro de sombra da Indonésia. De acordo com a leitura das fotos, responda as questões. Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. A primeira: teatro de sombra indonésio, dança folclórica da Rússia. B. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? C. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Você vai ter que justificar a sua resposta. Dê um tempinho, vamos ver se você consegue fazer. Se você não conseguir pelo menos essas duas, não se preocupe que eu ajudo também. Mas o importante é vocês saberem que a cultura oral ela é muito importante, assim como a escrita, né? E elas também são uma forma de transmitir a cultura de um povo. Então, pause o vídeo aí e a gente volta para corrigir já já. Vamos lá, crianças. Então, ficou assim. Para você numerar. A número 2, bem fácil, né? A segunda, a dança folclórica, aqui para representar o número 2. E o teatro de sombra representando o número 1. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade?
significa que esse tipo de manifestação ainda são praticadas em decorrência de suas repetições e dos ensinamentos que os mais velhos fazem. Na letra C diz: é possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte das tradições orais? Justifique sua resposta. Gente, eu dei mais ou menos a minha, que você pode ou não ter feito parecido. Sim, essas tradições orais incluem dança e algum tipo de apresentação que são passadas de geração para geração. Então, todo o aspecto aí, tanto dos indígenas como os africanos ou até mesmo de outras etnias, a tradição oral, que é o conhecimento dos mais velhos para os mais novos, fazem também uma forma cultural. E isso é repassado de geração para geração. Nós vamos ficando por aqui. Se você tiver dúvida, volte ao vídeo e repita para que você possa ter mais conhecimento. Para casa, criança, caderno de atividade do positivo, que vai ficar na página 73 e 74, tá? E que tem uma tarefinha para você também bem simples, bem referente a esse nosso conhecimento. Que você tenha o resto de manhã, né? E uma tarde abençoada. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos, até amanhã.